boa noite aqui no Instagram, bem-vindos aqui a mais um direto, uma live. Espero que se encontrem bem agora no final do dia de quinta-feira, estamos quase no final de semana, não é? Isto passa muito, muito rápido. Então, hoje temos aqui um tema para vos falar. Estamos aqui quase a iniciar a nossa jornada da tiroide, não é? Que vai iniciar dia 4 de julho e vai ser ali umas semanas de conhecimento, de partilhas e muita entrega também aqui da nossa parte para vocês também aprenderem mais um pouco sobre este tema, se tiverem interesse em fazer parte desta jornada. Nós já temos as inscrições abertas, portanto na bio do Instagram vocês conseguem ir lá, inscrever-se e ficar a par de tudo, acompanhar depois esta jornada. Quem ainda não está inscrito, os workshops são gratuitos, tá? É importante é que vocês estejam no grupo do Facebook onde vai decorrer esses workshops, tá bem? Vai ser fechado, nesse grupo específico onde eu faço esses eventos, está bem? Porque é para pessoas que só estão interessadas. Então, quem quiser depois fazer parte, pode se inscrever e estar lá connosco. Sejam bem-vindos aqui, temos aqui algumas pessoas a chegar, Raquel, o Hélio, aqui algumas pessoas, algumas colegas, que eu não sei quem é, Nutri, Endo, bem-vinda, Vanessa, Flávia, bom, então, hoje vamos falar aqui de sintomas, não é? Será que eu tenho alterações na minha tiroide, não é? Porque vocês vão perceber que há alguns sintomas, alguns sinais que o nosso corpo, a nossa emocional, as nossas emoções, tudo o que nós podemos experienciar, muitas das coisas às vezes confundem-se com outras situações, não é? Há muitos sinais que eu vou partilhar com vocês e sintomas que vocês vão perceber, mas isto também pode acontecer nesta situação ou noutra, e está tudo certo, e é verdade. Por isso é que é um conjunto de sinais e sintomas, um conjunto também de avaliação, não é? Também da história da pessoa, tudo aquilo que a pessoa nos traz, esta avaliação individual que nos vai permitir perceber se realmente há uma disfunção da tiroide ou não, e depois utilizarmos outras ferramentas para comprovar, né, como as análises clínicas, outros testes também que podem ser feitos. Há um simples também que vocês podem fazer, que eu depois posso-vos partilhar aqui hoje também, que só dá sinais que nós podemos aprofundar depois este conhecimento e perceber aqui também se realmente há aqui a tiroide está a influenciar nos meus resultados a nível da saúde. E como vocês vão perceber ao longo desta live, ela está ligada a várias situações. Às vezes eu posso pensar, eu tenho colesterol elevado, será que a minha tiroide está bem? Não é? O que é que acontece? Muitas vezes quando há um desequilíbrio na tiroide e nós equilibramos, nós conseguimos entrar em equilíbrio, não é? O que é que acontece? Deixe de ter esse colesterol elevado, se calhar há coisas que deixam de existir, não é? Inflamação, e há outros aspectos, por exemplo, que a tiroide pode estar desregulada por falta de nutrição também, ou por outros motivos, ou porque o meu intestino não está a absorver bem, ou porque o meu fígado não está a metabolizar bem e eu não estou a fazer um bom detox, ou uma boa conversão, porque eu preciso também de T3, porque senão posso desenvolver uma resistência à insulina, ou a minha alimentação também tem um impacto. Então há aqui vários fatores que podem influenciar a saúde da tiroide. Não é só o intestino, não é só o fígado, não é só o stress, não é só o sono, não é? É um conjunto de coisas, até porque nós somos um conjunto de coisas, não é? Nós não somos só um ser que separado, não é? Em peças, então há várias coisas que podem influenciar a saúde da nossa tiroide. E eu vou depois partilhar convosco todas essas peças essenciais que são necessárias para vocês terem uma nutrição, que eu digo integral, né? Uma nutrição de um todo para conseguirem equilibrar a vossa tiroide, e vou partilhar nesses workshops. E hoje venho-vos contar aqui
uma história que se calhar vocês vão se identificar também aí desse lado. Ou seja, esta história pode ser a história de algum de vós aí desse lado, e que é um caso clínico que tem hipotiroidismo e que tem esses sintomas, não é? Que teve esses sintomas e que hoje já não tem, mas que às vezes eles podem acontecer. Ou seja, às vezes nós acompanhamos tanto os alunos como os pacientes, não é? E eu costumo dizer que depois há a gestão da tiroide, ou seja, se nós alcançamos a remissão ou alcançamos o equilíbrio, depois temos que fazer a nossa gestão, que é, ok, se eu deixei aquilo que me levou até aqui, não é? Eu depois vou ter que continuar neste caminho, porque se eu voltar aos hábitos, aos padrões que eu tinha antigamente, naturalmente, se calhar vou voltar a ter os sintomas e a trazer tudo de novo, tá? Então o pensamento é muito, em vez de ser uma dieta, uma restrição, é uma mudança, é uma transformação, é um estilo de vida e é essencialmente um caminho que se pode fazer com prazer, com leveza, sem grande pressão, sem grande... entendem? Porque é isso que leva à transformação. Por isso é que temos que trabalhar todas as partes, inclusive a parte emocional. Então vou-vos falar aqui um bocadinho neste caso, que imaginem uma criança, que está sempre com a imunidade baixa, parece que está sempre doente, com amigdalites frequentes, sempre muito cansada, né? E essa criança acorda cansada, como se não tivesse descansado, ou seja, não tivesse dormido nada. E apesar de ter dormido, ou seja, imaginem que alguém que dorme, vocês dormem uma noite bem, não é? Não têm assim insónias e acordam cansadas, como se não tivessem dormido. E essa criança tinha frieiras nos pés, nas mãos, frequentemente, mãos e pés extremamente frios, tá? Muito cansaço, anemias frequentes, anemias por falta de ferro, que mais tarde veio-se a perceber que não era anemia por falta de ferro, porque até consumia, porque até comia na sua alimentação, não é? Fontes ricas em ferro. E veio-se a descobrir também que as glicemias estavam alteradas, que havia ali algum desequilíbrio, não é? E às vezes diagnósticos errados, não é? Ou seja, baseados só nas análises, não nos sintomas, não no todo. E essa criança teve diagnóstico de diabetes, teve diagnóstico de anemias ferropénicas, tomou ferro, tinha uma obstipação quase crónica que acompanhava ao longo até à adolescência e ainda há alguns anos até perceber que tinha que haver outra solução, né? Tinha que procurar outras respostas, porque de facto viver assim, não é? Viver sempre com frio, sempre cansado, sempre com às vezes as alterações de humor por irritabilidade, porque a pessoa já não se sente bem, não é? Acha que porque é que eu sou assim, porque é que eu sou diferente, porque é que ou usam um rótulo, não é? Às vezes porque és preguiçosa, porque demoras tempo a fazer as coisas, e então porque cansas-te logo, e então tu não és boa para correr, não és boa para... Então imaginem o que é uma vida crescer assim, não é? Mas essa criança tornou-se uma adolescente que teve os seus desafios, não é? Porque tudo isso depois começa a pesar e cansa ouvir esse tipo de comentários e pensar porque é que tem que ser assim toda a vida, não é? Será que vou ter que ser assim? Será que não há respostas? Será que é só medicação? E porquê é que a medicação não funciona? Porquê é que eu continuo, não é? Apesar de tomar essas coisas todas, porquê é que se continua com os mesmos sintomas? E é aí que começa a busca, não é? A busca de soluções.
ou seja, continuar à procura, não desistir, mesmo que começamos a entrar num estado mais de desânimo, de frustração, não é revolta, mas diria a tristeza. Às vezes algumas pessoas podem se sentir irritadas e cansadas dessas situações, não é? de viver assim, e acabar por aceitar. E essa acho que foi a diferença deste caso, que é continuar à procura de respostas, continuar à procura de soluções. Até que conseguiu encontrar, não é? Conseguiu encontrar através da alimentação, da nutrição, como a nutrição pode mudar a nossa vida. E essa pessoa sou eu, não é? Vocês já perceberam. E quando eu descobri que, apesar de a nutrição ter melhorado e mais tarde ter, numa das formações, apesar de ter feito várias especialidades e procurar vários tipos de ajudas, mais tarde descobri o hipotireoidismo e percebi que tinha algo a fazer, ou seja, é quase como nós andamos à procura de algo que diga assim, ok, é por aqui, porque enquanto não temos a resposta, não é? Temos diferentes diagnósticos, temos os sintomas são semelhantes em algumas situações e então nós não sabemos se é tiroide, se é isto, o que é que se passa aqui. E quando nós reunimos esta informação e encontramos alguém que nos diz, olha, tens isto, e tudo começa a fazer sentido, então foi aí que eu descobri a nutrição funcional, já há muitos anos atrás, e mergulhei neste conhecimento, comecei a pesquisar, comecei a estudar, inclusive é quando fiz uma formação e todos os sintomas que eu vos vou contar aqui eu ouvi, e então, porque é que eu estou a trazer esta live aqui? Porque foi assim que também a minha vida mudou, ou seja, foi quando alguém falou tudo aquilo que eu sentia, me fez, é isto que eu tenho, eu preciso desta ajuda, não é? E foi aí que eu fui em busca de respostas e esse profissional de saúde fez o diagnóstico. Foi aí que eu comecei a entrar na nutrição e a aprofundar e a minha vida mudou. Ou seja, eu comecei a acordar sem cansaço, a ter energia. Claro que há dias que estamos mais cansados, mais estressados, mas é normal, mas não é aquela sensação de acordar que parece que temos um peso na cabeça, que não nos dá vontade de sair da cama, estão a ver? Ou seja, tudo mudou. O intestino começou a funcionar diariamente, anemias foram-se, colesterol alterado também equilibrou, portanto, porque há vários fatores, mesmo analíticos, que começam a regular quando nós regulamos a causa raiz, não é? O que é que está a causar aquele desequilíbrio, tá? Mas vocês podiam pensar assim, então é fácil, és nutricionista, ok, conseguiste fazer esse percurso, foi fácil, então através da nutrição salvaste. E não foi bem assim, porque ao longo desta caminhada eu percebi que a tiroide é muito mais do que uma glândulazinha que existe aqui, não é? Então ela tem uma função, ela mexe com a nossa vida a vários níveis. Então o que é que acontece? Depois na faculdade, e já nesta área que acabei por me apaixonar também, apesar de na faculdade não ter aprendido muitas das coisas que aprendi depois e continuo a aprender e a aprofundar, tal como se calhar muitos de vós que fizeram faculdade ou que mesmo nos vossos trabalhos possam estar a sentir, Érica, obrigada, se calhar muitos de vós que podem estar a sentir no vosso trabalho, aquilo que eu senti na faculdade foi, ou seja, deparei-me com o stress. Eu vivia longe de onde eu estudava, ia todos os dias de madrugada, sempre para a faculdade, estava quase num piloto automático com stress, e a tiroide que voltou a desregular, ou seja, a medicação não estava a fazer só efeito e a alimentação, apesar de já ter mudado e estar a sentir diferente, eu percebi que algo estava a desequilibrar, ok? E houve estados que, isso é cansaço, é stress, tenho que descansar mais, e era isto que eu ouvia, tá? E então, isto para vos dizer que isto é uma história, mas a vossa história pode ser diferente, não é? Por exemplo, há vários sintomas que eu vou partilhar convosco que se calhar eu não tive, mas podem ser os vossos. Por isso é que é importante perceber
de uma forma global, não é? O que é que pode estar aqui? Porque pode ser vários fatores. E para vos dizer que isso levou-me quase, ou seja, houve um período que eu tive mesmo, passei ali por um estado depressivo. E nessa altura ainda nem sabia que estava tudo interligado, não é? E voltou o intestino aqui a mexer também, porque 95% da nossa serotonina é produzida no intestino. Imaginem, se o intestino bloqueia, se nós estamos a passar por stress, estamos a passar por fases mais desafiantes na nossa vida, eu comecei a perceber algo mais que é preciso fazer pela tiroide, não é? Além da nutrição. E é uma nutrição que eu digo também, é uma nutrição também emocional, mental e que nos equilibra. E que eu também ensino e pratico algumas das coisas que eu ensino também no programa Restart, de recomeçar, que é mesmo isso que aconteceu na minha vida ao longo destes anos, para vos dizer que depois aprofundei esta área e estudei alguns cursos também de gestão emocional, coach, PNL, porque eu própria fiz esse percurso antes e percebi o impacto que tem as escolhas na nossa vida, a forma como nós gerimos o stress, e comecei a olhar para a nutrição funcional de outra maneira. Ou seja, eu olhava sempre para a matriz, não é? E fazia lá os passos todos que é preciso fazer para estudar um paciente de uma forma global, não é? Então eu via o histórico todo do paciente, a sua história clínica, tudo, não é? Pronto. A sua alimentação, tudo o resto, o que é que toma, atividade física, todas essas coisas que nós perguntamos nas consultas. Mas a partir daquele momento eu comecei a olhar para aquela parte central, não é? Que diz mente, emoções e espírito. Tá? E então eu comecei a olhar de outra forma, ou seja, como é que podemos ajudar a pessoa a estes níveis todos. Tá? Claro que depois aqui é importante às vezes também aprofundar cada caso, e depois há casos e casos, pode haver aqui situações que necessitamos sempre de trabalhar integrado com outros profissionais também, por isso é que eu no programa também tenho alguns médicos e outros terapeutas também que apoiam aqui este projeto, porque de facto tudo aquilo que faz a diferença na nossa vida tem que estar lá, não é? Não é só a alimentação, não é só o intestino, não é só stress, não é só emocional, é um conjunto de coisas e eu vou-vos revelar isso depois nos workshops, vocês vão ficar a par disso tudo. Mas para vos dizer que depois, passando esta fase toda, aí sim consegui equilibrar, entrar em remissão e até hoje. Claro que se vocês perguntarem, nunca mais tiveste ansiedade ou estados mais depressivos, ou... a minha natureza é mais tranquila, mais levar as coisas mais leve, divertir-me também, mas claro que sim, claro que há momentos que nós às vezes estamos mais desanimados ou aconteceu-nos alguma coisa à nossa volta ou a nível pessoal em que nós não precisamos estar sempre felizes, ou seja, é natural às vezes estarmos mais desanimados ou a passar algum desafio da vida, não é? Então isso é natural, nós devemos aceitar e devemos saber lidar com isso, ter ferramentas para lidar com isso. Portanto, a parte emocional, não é? Porque não é só o intestino, claro, tem um impacto enorme, é uma ajuda enorme. Eu costumo dizer que o trabalho com psicólogos então é espetacular, porque quando nós trabalhamos o intestino e colocamos a máquina, o corpo a funcionar, a produzir os neurotransmissores que são importantes para sentir alegria, não é? Mais serotonina, mais motivação, mais GABA, portanto, nós conseguimos que a pessoa entre num estado que aceita melhor um tratamento, não é? Psicológico, assim como quando se a pessoa está bem e de repente acontece alguma notícia grave que mexe com ela, é natural que as suas emoções também vão impactar o seu sistema digestivo. E não é por acaso que a tiroide tem muita relação aqui com o nosso estômago. Isso é uma coisa que a parte digestiva, tá? É um assunto que depois podemos falar aqui também sobre isso noutra live, tá? Então, deixem ver aqui os vossos comentários.
Aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer, tá bem? Podem partilhar. E porquê é que eu decidi me dedicar aqui um bocadinho à tiroide? Pronto, aqui já tem sido aqui recentemente, né, há cerca de 2 anos, que me questionam. Eu escrevi um livro sobre a concepção de uma forma natural, dos primeiros 1000 dias, a futura geração, né, como um segredo que eu digo que é o seguro de saúde da nova geração, né, que é nutrir desde a barriga da mãe até... E eu pensei nisso, pensei, gosto tanto desta área, vou-me dedicar a esta área. Mas depois pensei que observei à minha volta e as pessoas estavam a chegar até a mim, doenças autoimunes, tiroides, muitos casos, e também à minha volta, em minha casa, muitos livros, muitas coisas que eu tinha na altura estudado e investido para procurar respostas e perceber. Além disso, aquelas áreas que me motivam para estudar, para aprofundar, é sempre intestino, tiroide, então muito nestas áreas. E então eu pensei, vou por aqui, vou ajudar estas pessoas, não é? Isto porquê? Porque quando nós começamos a aprofundar um tema, nós percebemos que não sabemos nada. Nós somos quase uma gota no oceano. Mas se essa gota no oceano mudar outras gotas que estão aqui à volta, nós começamos a ser mais, não é? Começamos a ser uma onda, começamos a ser mais pessoas a impactar outras pessoas, mudança e transformação de vida, que às vezes não conseguimos fazer em clínica, não é? Porque não estamos a dar a mão a estas pessoas todas as semanas, a contactar com elas, a falar com elas, a transmitir-lhes este conhecimento que eu adquiri durante anos, tá? Então, e continuo a aprofundar e a trazer atualizações, porque esta área está sempre também em evolução, então nós temos que ir sempre também melhorando os nossos conhecimentos para trazer o melhor para vocês, não é? Claro que esse é o objetivo também. Então depois eu vou falar um bocadinho mais nos workshops sobre isso e o que é este, quais são estas peças essenciais para vocês aprofundarem também e perceberem. E agora se calhar vocês estão a perguntar, então mas que tipo de sintomas, Kátia, que pode ser se eu tiver uma disfunção da tiroide, porque eu estou aqui com os sintomas esquisitos, eu estou... e se calhar posso ter e não sei, não é? Assim, o que eu vou partilhar é geral, não é? Claro que se tivermos muitos destes sintomas, se vocês fizerem um checklist, tenho muito isto, então aí estarem alerta, tá? Procurarem ajuda, um profissional de saúde, um médico endocrinologista, um nutricionista funcional. É importante que é para perceberem o que é que pode estar a passar antecipadamente, tá? E se vierem aos workshops ainda vão aprofundar mais e eu também depois vou-vos ajudar. Eu costumo sempre fazer aqui um acompanhamento durante essa semana da jornada e dar-vos apoios às vossas dúvidas, estar aqui um bocadinho a viver isto com vocês. Nós vamos abrir também inscrições, em princípio vai ser o último programa Restart de 2023, portanto quem quiser fazer um Restart este ano, aproveitar, está bem? Nós temos a lista de espera aberta, depois vamos abrir lá mais para a frente, mas para todas as pessoas vamos partilhar esta informação. Então, tipo de sintomas, alguns deles eu já fui dizendo, não é? Que também passei por isso e que é muito frequente e que são alertas se nós começarmos outra vez a nadar nestes sintomas, perceber o que é que está a acontecer, observar o corpo, sentir, pensar e olhar para vocês, não é? Conectarem-se com o vosso corpo. O cansaço, a fraqueza, muitas vezes tem a ver também com a nossa parte energética, mitocondrial, que é muito importante, por isso é que alguns suplementos são interessantes na tiroide e são utilizados, como o coenzima Q10 e entre outros que eu vou falar aqui, não é? Noutras lives. Pele seca, às vezes também pode ser falta de vitamina A, também é interessante avaliar, tá? Extremidades muito frias, que eu falei também sobre isso, que tem a ver às vezes com a disfunção que é hormonal, tá? Pois há algumas ferramentas que podemos utilizar para melhorar esses sintomas, tá? Sensibilidade ao frio, queda de cabelo também era uma coisa que eu tinha muito, queda de cabelo, e diziam-me sempre, ai, tu és tão magrinha e tens o cabelo tão fininho, e eu sentia-me assim, fogo, mas eu não gosto nada disso, como está a dizer, né? Eu já sei, eu já sei disso, não precisam dizer mais.
porque a gente não gosta, não é? Às vezes somos vistos como coitadinhos, e não é coitadinho, temos que ver, ok, há aqui qualquer coisa que temos que procurar ajuda, não é? Eu antes costumava dizer que não gostava nada de ser aquela criança na altura, nessa fase da minha vida, assim, houve uma altura que eu cheguei a pensar assim, não gosto nada de ti, não é? E hoje eu olho para essa criança e digo assim, foste uma corajosa, tu conseguiste, e eu amo-a, tá? E é isso que eu quero que vocês façam, é amem-se, cuidem de vocês, nutrição, este autocuidado é amor próprio, tá? Então é um caminho, às vezes não conseguimos ver naquele momento que não encontramos respostas, porque está tudo nublado, não é? Mas é confiar, procurar ajuda, conhecimento, e quando nós procuramos, as coisas vêm a nós, as coisas vão aparecendo, tá? É estar atentos. A memória também, a memória, a falta de concentração, a ansiedade, estados depressivos, andar ali entre estes estados, obstipação, excesso de peso ou dificuldade em perder peso, ou seja, nem todos estes, ou seja, quem tem hipotiroidismo, como vocês perceberam aqui no meu caso e noutros casos, não é necessariamente ter excesso de peso, tá? Não é necessariamente, porque as pessoas associam muito, não é? Ou necessariamente ter todos estes sintomas. Pode haver pessoas que têm uns, pode haver outras pessoas que têm outros, tá? Inclusive é depois outras coisas que nós vamos falar aqui noutras lives, por exemplo, como alguns fatores analíticos, nós podemos falar aqui também que às vezes parece que estão dentro do valor normal, mas há valores ótimos e já há sintomas, então temos que aprofundar isso, tá? Então é uma reunião desta informação toda, esta união desta informação toda que nos vai dar as respostas de como depois fazer o procedimento e personalizar em cada pessoa, tá? Obstipação é muito comum aqui no hipotiroidismo, já falamos aqui também sobre isso. Enxaquecas, cefaleias, unhas frágeis. Unhas frágeis, como é que as vossas unhas são frágeis? Nas unhas também conseguimos ver se há falta de selênio, zinco, essencialmente aqui algumas ferro também. Alterações no colesterol elevado, também se houver disfunções da tiroide pode ser por aí, tá? Insulinoresistência, também pode acontecer aqui a insulina estar mais alta, alergias, mais sensibilidades, diminuição da libido, portanto são alguns dos sintomas assim mais comuns, não é? Quem tem tiroidite Hashimoto, às vezes até podem ter e não terem diagnóstico e podem já ter estes sintomas e podem aprofundar, está bem? É importante, se tiverem muitos destes sintomas, vocês aprofundarem e perceberem, olha, vou avaliar, vou procurar ajuda, vou perceber o que é que está a passar aqui comigo, tá? Porque pode haver aí falta de alguns nutrientes, minerais que são importantes para a nossa saúde. E se eu estou a consumir e não estou a absorver, também tenho que se avaliar. E não estou a absorver porque? Por causa do meu intestino, por causa do meu estômago, porque eu não estou a consumir alimentos, não é? Pensar aqui num todo, isso tudo é importante avaliarmos. E deixar aqui uma nota final para vocês que as hormonas da tiroide não são só produzidas na tiroide. O intestino também é importante, mas outros órgãos são importantes. 20% da T3, que é a hormona livre, a hormona que é funcionante, ou seja, que nos dá energia, que nos dá as funções, que nos faz sentir, não é? Porque a T4, ela tem que ser convertida em T3 através das deiodinases, que são umas enzimas, e elas são dependentes também de selênio. Selênio é muito importante, né, para a tiroide, então os valores de selênio também é interessante avaliar. Entre outros, né, o ferro, tudo que nós falamos aqui, muitas vezes não se fala e é super importante também. Mas a outra percentagem, onde é que está? Se 20% é na tiroide, onde é que é produzida as outras hormonas tiroideias? Então, uma parte é no fígado, rins, hipófise, nos ovários, todas elas são de selênio, ou seja, todas estas hormonas tiroideias, nomeadamente a T3, e hoje já se estuda mais, não é? T2, enfim. Mas vamos falar da T3 livre, porque depois há a T3 reversa que não tem função,
não é? É quase como se fosse a T4, não tem função, então vamos ter os mesmos sintomas, ok? Então, pensarmos também nos outros órgãos. Por isso é que eu digo que a tiroide ela é quase maestro, ela faz aqui uma... não olhar só para ela isoladamente, tá? E depois o cérebro, do tecido adiposo, na placenta, no coração, nas artérias, nós temos deiodinases tipo 2, que são outro tipo de enzimas, também selênio dependentes, ou seja, o selênio aqui é importante. Além de ele ter um aspecto antioxidante, ele também é importante aqui para esta conversão da T4 em T3, também entra o zinco, também, por isso é que às vezes esta conjugação de selênio e zinco é interessante. Mas estamos aqui a falar por alto, não é? Porque às vezes vocês podem estar a tomar a medicação e não ter melhorias, tá? E podem observar, será que a T4 está a ser convertida em T3 livre? Será que esta dose é adequada para mim? Ou será que há outras soluções? Tá? Ou será que se eu tenho isto há pouco tempo, não é crónico, eu consigo entrar em remissão? Descobrindo a causa, o que é que me levou até aqui? Então, eu gosto de dizer que, ou seja, é possível, tá? Tudo depende também da vossa parte, daquilo que vocês estão dispostos a fazer para mudar, não é? Porque se eu estiver disposta a mudar aquilo que me trouxe até aqui, garantidamente vocês vão ter resultados e mudar a vossa vida. Não é? Agora, se eu quero um milagre, quero mudar ou quero tomar a pílula mágica e ter os resultados para a minha vida, lamento, mas isso não vos traz saúde a longo prazo. Não é isso de certeza que vocês querem alcançar, não é? Então, se vocês têm alguns destes sintomas ou muitos destes sintomas, procurem ajuda, venham aos workshops, está lá em dia 4, 6 e 9. Se estiverem de férias, tirem aquela horinha para estar comigo, porque vai valer a pena, nem que seja na praia, ou isto online permite, né? Em qualquer lado do mundo vocês podem estar comigo, porque vai valer muito a pena. Quem já lá esteve sabe disso, eu entrego muita informação, portanto, aproveitarem para aprofundar mais estes conhecimentos e para fazer as vossas questões, as vossas perguntas, as vossas dúvidas. E se estiverem a passar por estas fases, a mensagem que eu vos quero deixar é: não desistem, procurem ajuda, porque é possível viver com qualidade de vida, ok? Não é a doença que controla-nos, somos nós que gerimos a doença. Ela vem nos ensinar algo e é isso que vocês têm que aprofundar. Tá? Então, muito obrigada por terem estado aqui comigo este bocadinho. Vamos continuar aqui juntos a partilhar conhecimento. Agradeço também que vocês também possam sugerir temas, tá? Se vocês quiserem aprofundar um tema, que tenham dúvidas, digam assim: Kátia, ou mandem-me uma mensagem: Kátia, eu gostava de saber mais sobre isto, e eu vou-vos trazer esses temas, vou partilhar convosco. E também muito grata por terem estado aqui, Helena, Lívia, obrigada a todos que estão aí desse lado, e espero por vocês nos workshops, não se esqueçam. E obrigada também às pessoas novas que estão aqui a chegar também, espero que seja útil esta informação, e estamos juntos, continuamos aqui então, e até breve.